Prontinho. Então, nós já estamos gravando a nossa live aí. Pessoal, então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, nessa quarta-feira. Também aqueles que vão assistir a nossa gravação. Espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo e, se tiverem alguma dúvida, podem mandar perguntas para mim via WhatsApp, tá bom? Porque o intuito mesmo é que vocês consigam fazer um bom trabalho, uma boa redação, uma boa produção de texto. Para isso que nós estamos aqui, afinal de contas. Ok? Bom, então vamos lá. Pessoal, só retomando. Nas aulas anteriores, então, eu trouxe aqui para vocês, nas nossas duas últimas quartas-feiras, duas redações que foram consideradas redações nota 1000 do Enem, né? Nós estamos aqui aprendendo a fazer a dissertação argumentativa, que é aquele texto por meio do qual nós damos a nossa opinião. É um texto em que você coloca uma introdução com a tese, aí vocês vão lembrar, né? Uma introdução com a tese no primeiro parágrafo, depois no segundo parágrafo, a argumentação, que é o momento em que você vai defender a sua tese, e a tese, o que que é mesmo? É a opinião do autor, certo? É a sua opinião. Então, no segundo parágrafo, você vai argumentar, ou seja, vai trazer elementos para provar que a sua tese está correta, e depois você vai fazer um último parágrafo de conclusão, que é o fechamento do texto, propondo uma solução para o problema. Lembram? Então, nós vimos isso exaustivamente, a gente até cansou de tanto falar isso, certo? E eu sempre procuro repetir bastante, que é para que vocês consigam gravar bem o conteúdo, para vocês não fiquem aí perdidos. Então, para fixar bastante, eu repito muito aquilo que eu falo, tá? Hoje, então, eu vou trazer apenas dois exemplos de introdução. Então, eu trouxe aí duas introduções para vocês observarem o modelo. Lembra que a gente falou que para a gente poder fazer um texto dentro de um gênero textual, lembram o que que é? São os tipos de texto, né? Os gêneros textuais. São os vários tipos de texto. Então, para a gente poder produzir um texto num determinado gênero textual, a gente precisa conhecer esse gênero e a gente precisa treinar bastante. Então, a gente precisa conhecer, estudar aquele gênero, ler muitos textos dentro daquele tipo textual para a gente poder fazer o nosso texto. Então, hoje, como eu pedi para vocês a atividade de produção de parágrafos, porque a nossa proposta é essa aqui. Nós vamos construir um texto, uma dissertação argumentativa, não assim, de uma vez, como eu geralmente peço para os alunos. Como nós estamos com um pouco mais de dificuldade devido à distância e tudo mais, nós vamos produzir aos pouquinhos. Então, primeiro vocês vão fazer a introdução, na outra atividade vocês vão fazer a argumentação e depois a conclusão. Claro, tudo dentro do mesmo tema, ou seja, o texto ele vai ser um só no final, tá bom? Então não vai ser assim, tipo, a introdução vai falar de uma coisa, a argumentação de outra e a conclusão de outra. Não, a gente vai falar o mesmo tema, claro, né? Mas vamos fazer aos pedaços. Isso é muito bom, inclusive. Eu acho que eu vou até Boa fazer noite, isso nos próximos professor. semestres, porque você tem a possibilidade de treinar bastante e treinar por partes, ok? Vamos lá. Então, galera, eu vou começar aqui. Isabelle está levantando a mão. Quer dizer alguma coisa? Eu acho que está dando boa noite, Boa né, noite, Isabelle? professor. Eu entrei, acho que uns 4 minutos depois, já peguei em andamento, mas o senhor falou aí a respeito da construção do texto, a gente precisa ler sobre o assunto. Essa é a minha dúvida sobre o tema, porque eu não consigo achar muito material para ler sobre o assunto. O que eu consigo achar são mais coisas jurídicas. Eu queria uma... Sobre o tema da pena de morte, né, que eu pedi para o vocês. tema da pena de morte no Brasil. Então, na verdade, o que você tem que procurar, Isabelle? Você precisa procurar na internet artigos de opinião sobre a pena de morte, tá? Então, assim, quando você for fazer a busca, coloca lá artigos de opinião sobre pena de morte, né? Ou você pode até mesmo procurar dissertações argumentativas sobre pena de morte. Tá? É claro, aí eu vou pedir, lógico, para que os alunos que pesquisarem dissertações argumentativas sobre esse tema, que não copiem, né? Que não copiem a introdução lá, mas apenas pesquisem para ter uma ideia do que é falado, tá bom? Então, assim, Isabelle, procure artigos de opinião sobre a dissertação argumentativa,
Perdão, sobre a Obrigada. pena de morte, tá bom? Obrigada, professor. E aí eu acho que você vai encontrar bastante coisa, tá? Ok. Então você vai lendo, porque o que é o legal do artigo de opinião? Porque você vai encontrar pessoas que vão ser contra a pena de morte. Então você vai encontrar vários artigos de opinião de pessoas que são contra, e você vai encontrar artigos de opinião de pessoas que são a favor da pena de morte. Aí, você lendo sobre aquilo, você vai perceber que as pessoas vão trazer argumentos para dizer por que elas são contra e, por outro lado, por que são a favor. E isso vai te ajudar na hora de construir a sua própria redação, tá bom? Então, fuja aí dos textos jurídicos, tá? Que não é a intenção, e procure artigos de opinião, que vai te ajudar a te dar uma base, tá bom? Obrigada. Nada. Então, vamos lá, gente. Então, agora é o seguinte, eu vou projetar, então, aqui na tela, o primeiro exemplo de introdução para vocês. Primeiro exemplo de introdução. Nós já analisamos, já dei vários exemplos para vocês, já até cansamos de ver. Mas agora eu vou trazer só introdução. Não vou trazer o resto do texto. Só introdução, tá bom? Deixa só eu compartilhar minha tela com vocês agora. Deixa eu achar aqui onde que eu coloquei o negócio. Espera um pouquinho, gente. Espera aí, espera aí. Espera um pouquinho. Eu não sei se eu estou compartilhando corretamente aqui. Espera aí, espera aí. Não, não é isso que eu quero, é isso aqui. Pessoal, o que está aparecendo para vocês aí na tela? Um texto, De exemplo de introdução. introdução. Ah, então tá ótimo. Não, beleza. Tá ótimo. É porque tinha aparecido uma outra coisa aqui. Vocês continuam me vendo no cantinho da tela aí? Sim, sim. Ah, perfeito, perfeito. Então vamos lá. Então, gente, ó, eu trouxe para vocês o primeiro exemplo de uma introdução, tá? Então eu vou ler com vocês, a gente vai analisar, só para vocês olharem como que ela está montada. Para a gente retomar, o que precisa ter numa introdução, que é o primeiro parágrafo do texto, vocês estão lembrados? Tem que ter lugar, né? Ou seja, de onde que está falando, a época, se é no século XIX, se é no século XX, se é nos dias atuais, tem que colocar isso, e o assunto. Você já adianta para o leitor qual que é o assunto que você vai tratar. E depois, a tese. Tudo no mesmo parágrafo. E tudo colocado de uma forma bem objetiva, assim, de uma forma bem rápida. Não precisa ficar enrolando, tá? Então, eu vou ler para vocês aqui, ó. Atualmente, no Brasil, há uma forte discussão sobre a liberação da posse de armas para o cidadão comum. Entretanto, essa possibilidade deve ser descartada, pois isso apenas aumentaria o número de homicídios no país. Ó, só aqui nessa primeira parte, na parte da introdução, nós já temos todos os elementos necessários para uma introdução. Eu vou ler de novo, presta atenção nos elementos, vamos ver se você mesmo consegue identificar aí, ó. Atualmente, no Brasil, há uma forte discussão sobre a liberação da posse de armas para o cidadão comum. Entretanto, essa possibilidade deve ser descartada, pois isso apenas aumentaria o número de homicídios no país. Beleza? Vamos lá, então. Pergunto para vocês aí. Indiquem para mim quais são os elementos necessários da introdução que vocês acharam aí. Fale para mim. Pode abrir o microfone, quem quiser. O lugar, o tempo. Atualmente, Brasil, O país. ele é contra. Tá, ó. Qual que é o tempo? O tempo é atual, nos dias de hoje. Isso. É nos dias de hoje, né? Porque tem a palavra atualmente. Isso é uma palavra muito usada nos textos. O pessoal usa muito, assim. Para quem está aprendendo, é muito legal você usar essa palavra se você estiver falando dos tempos atuais. Então, você pode começar o texto, se for falar dos tempos atuais, né? Atualmente, então você já está dando para o leitor a época. Ele já sabe que é agora. Vamos dizer, você publicou o seu texto hoje, o cara sabe que você está falando de 2021, certo? De hoje. Depois o lugar. Professor, desculpa. Oi. Eu achei interessante que ele já está falando assim que está descartado. Então, quer dizer assim que a tese é que ele vai, tipo assim, que não vai ter, né?
Isso, a gente vai chegar lá, não, tá certo, o que você Tá. falou tá correto. Mas a gente vai chegar lá, calma aí. Tá certinho, Terezinha. A pergunta é, e o lugar, qual é? Brasil. No Brasil, certo? Brasil. Brasil. No Brasil. Então, beleza. Então já tem os dois elementos importantes aí: o tempo, a época e o lugar, que é Brasil, tá? Depois, qual é o assunto que vai ser tratado? Liberação de armas. Liberação de posse de armas. Exatamente. Estão vendo? Então, ó, em uma frase, né, numa frase até o ponto final ali, o cara já colocou os 3 elementos essenciais de uma dissertação argumentativa: tempo, lugar e assunto. Aí ele põe um ponto para dividir as partes da introdução. Agora vem a tese, certo? Eu pergunto para vocês, qual que é a tese deste autor? O que ele acha? A tese é a opinião dele sobre o assunto da liberação das armas. Qual é a opinião dele? Eu penso Que não ele- deve ser Contra. liberada, professor. que ele- Porque aumentaria o índice de Aumentaria o homicídios no número de país. homicídios. Isso, A possibilidade é isso, descartada. isso. Vocês percebem que está bem claro o negócio? Vocês Verdade, percebem assim professor. que quando você escreve, você tem que deixar bem clara a sua opinião. Tanto que eu nem tinha chegado lá ainda, o pessoal já começou até a adiantar, já, porque já tinha percebido qual era a opinião do autor. É né? apressada. Não, não tem problema, Terezinha, não tem problema. Mas assim, só para mostrar que vocês perceberam rápido. O ruim é quando você tem um texto que a pessoa não consegue achar um negócio, porque às vezes está tão mal escrito o texto que ninguém Verdade, consegue professor. entender. E vocês perceberam rápido, né, qual que é a opinião do autor. Então, esse segundo trecho aí é a tese. Então, assim, ele coloca o assunto na introdução, que é a liberação da posse de armas. Logo em seguida, ele já coloca a opinião dele na tese, né? Ele já coloca que não pode ser liberado, porque isso vai aumentar o número de homicídios, tá? Essa é a opinião dele. Poderia ser a opinião contrária. Poderia ser uma Sim. pessoa que acha que deve liberar para que a pessoa tenha autodefesa. Então, aí a Sim, tese vai verdade. mudar. Inclusive, a própria introdução poderia ficar igual, só a tese que ia mudar, certo? Então, agora, vamos para o segundo slide aqui. Na verdade, eu grifei para vocês, para ficar agora bem destacado aí, né? Aquilo que a gente acabou de falar. Então, eu coloquei de verde aí, atualmente, que é o tempo, no Brasil, que é o lugar. Aí o assunto, há uma forte discussão sobre a liberação da posse de armas para o cidadão comum. E a tese está aí em vermelho. Essa possibilidade deve ser descartada. Então, o cara está opinando, pois isso apenas aumentaria o número de homicídios no país. É a opinião dele sobre o assunto. É importante que a opinião dele venha logo no começo, porque lembra que eu falei nos outros encontros que é importante que venha a opinião dele logo de cara, porque no próximo parágrafo, que é a argumentação, o que ele vai ter que fazer? O que ele vai ter que fazer no próximo parágrafo, na argumentação? Ele vai argumentar sobre a opinião dele. Ou seja, Vai tentar nos convencer de que ele está correto. Que ele é contra e vai tentar nos convencer que está correto. exatamente, ele vai ter que provar para a gente que quando você libera as armas, aumentam os homicídios. Não é isso que ele vai ter que provar? Né? Porque a afirmação, a tese é sempre uma afirmação que você faz. Você viu que ele afirmou? Não pode liberar porque isso vai fazer aumentar o número de homicídios. É uma afirmação. Agora ele vai ter que, no segundo parágrafo, provar para a gente que isso é verdade. Então ele vai ter que, por exemplo, procurar algum dado estatístico, alguma pesquisa que foi feita em algum outro país, ou até mesmo no Brasil, que prova isso. Certo? Sim. Se ele não conseguir trazer dados, significa que a opinião dele é fraca. Certo? A opinião dele, ele não E a consegue tese provar. pode ser derrubada, né, professor? Pode ser derrubada, exatamente. E opiniões tem muitas, né, professor? Exatamente. Opiniões tem muitas. Por isso que esse tipo de texto é importante, porque não basta você afirmar uma coisa, você precisa provar aquela coisa. Entendeu? Por isso que é um texto sério e é por isso que esse tipo de texto ele é pedido no Enem. Porque você não pode só ficar dizendo, eu acho isso, eu acho aquilo. Você tem que provar que você está certo. E aí que é um momento mais sério do texto, eu diria. Certo? Vamos lá, próxima parte aqui.
Então, aí eu coloquei bonitinho para vocês verem, né? A análise do texto. É assim que a gente analisa um texto, certo? A gente vai destrinchando o texto, assim, tirando cada partezinha e organizando. Ó, então, o tempo, atualmente, eu coloquei 2021, que é o tempo atual. Lugar no Brasil. O assunto, liberação do uso de armas para o cidadão. E a tese, não deve ser liberado, pois aumentariam os homicídios. Tá bom? Isso, gente, é só a introdução do texto. Tá? Mas uma introdução bem feita, com uma tese bem feita, que é o que eu espero que vocês façam, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, ela que vai possibilitar depois que a argumentação seja bem feita. Então você tem que pensar muito bem na hora de criar a sua introdução, porque depois você vai ter que defender aquilo até o fim. Entendeu? E com a introdução bem feita e todas essas análises que o senhor colocou aí, quando a gente vai, às vezes você já sabe até o assunto do texto todo, né? Do assunto, quando você vai ler. Sim, sim, com né? certeza. Fica com mais fácil a leitura, né? Fica, claro, o texto, na verdade, ele está todinho conectado, né? Todas as partes do texto estão conectadas. Você não pode Esse primeiro falar uma coisa na parágrafo, né? introdução e depois falar coisa que não tem nada a ver na argumentação, né? Então você tem que manter aquilo do começo ao fim, certo? Uhum. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Eu tenho só mais um exemplo para dar e aí vocês podem perguntar à vontade. Pode continuar, professor. Nenhuma pergunta por enquanto? Por enquanto, não. Olha lá, hein? Quem tiver pergunta, pode mandar. Tá bom? Então, já que vocês não têm pergunta, então eu vou passar aqui para o segundo exemplo, tá? Que eu trouxe aqui, ó. Que é o seguinte: o tema desta redação aí, dessa segunda redação, era sobre o aumento do número de usuários de crack, certo? Que também foi o tema de um Enem. Teve um ano do Enem que foi esse o tema, sobre os usuários de crack, né? Que estava aumentando o número e os candidatos ao Enem tinham que fazer uma dissertação argumentativa provando que realmente estava aumentando, né? E o que devia ser feito para conter esse avanço do número de casos, de usuários e tudo mais. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler com vocês e a gente vai fazer a mesma análise que a gente fez com o primeiro exemplo, tá? Vamos lá. No novo milênio, o Brasil registra a cada dia um aumento significativo no número de usuários de crack. É verdade que há diversas causas para esse crescimento, mas a maior delas é, sem dúvida alguma, a falta de convivência familiar nos lares brasileiros. Bom, vou ler mais uma vez para todo mundo prestar bem atenção. Vamos lá? De novo. No novo milênio, o Brasil registra a cada dia um aumento significativo no número de usuários de crack. É verdade que há diversas causas para esse crescimento, mas a maior delas é, sem dúvida alguma, a falta de convivência familiar nos lares brasileiros. Bom, independente do que você concorda ou discorda do autor, não tem problema. A gente está só analisando a estrutura, ou seja, o texto que ele quis criar, tá bom? Então, vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz no exemplo anterior. Vamos lá. Vocês identificaram aí o tempo? Qual que é o tempo? Sim, Novo milênio. Do novo milênio. Muito bem. Então, eu pergunto para vocês, qual é o novo milênio? Agora, né? Século XXI. É o século XXI. Isso. Exatamente, o século XXI, né? Novo milênio é o Uhum. século XXI. Sim. Tá, tudo bem. Quando que começou o novo milênio? Vocês sabem quando começa? Quando começou? Isso aqui é uma pergunta só para... No ano de 2020. 2000? No ano 2001, certo? Né? Exato, eu ia falar exatamente isso, professor. Porque... Exatamente, no ano... Não pensei. No ano 2001, tá? Então, assim, sempre o milênio ele começa no ano 1, certo? Lá. Então, tipo, 2001 começou o novo milênio. Mas tudo bem, isso aqui é só uma informação, só para a gente, né, aprofundar aí. Mas o novo milênio é isso. Então, ou seja, esse texto, ele foi produzido agora de 2001 para cá. Então, ou seja, cerca de 20 anos, já faz 20 anos, meu Deus do céu, né? Mas tudo bem. Qual que é o lugar? De onde ele está falando? Brasil.
De novo, tá claro, né? No Brasil. No Brasil, né? Então ele está falando do problema do crack no Brasil, porque, como eu já disse para vocês, ele poderia muito bem falar do problema dos usuários de crack, tipo, em outro país, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Rússia, na China, sei lá eu. Ele poderia falar de outro país, o que mudaria completamente o rumo do texto. Mas tudo bem, ele quer falar do aumento, né, do número de Boa noite, usuários no professor. Brasil no novo milênio, certo? De 2001 para cá. Vamos lá. E qual que é, então, o assunto, que é o terceiro elemento da introdução? Qual que é o assunto? O crack, né? O aumento de É usuários. verdade que há diversas causas para esse crescimento, mas a maior Usuários de crack. O aumento do usuário, né? O usuário. Isso, o aumento, exatamente. O assunto é o aumento do número de usuários de crack, certo? Você pode prestar atenção que ele não está falando apenas assim dos usuários de crack, mas ele está destacando o quê? O aumento, um grande aumento do número de usuários, certo? Tanto que ali em cima ele usa a expressão a cada dia, ou seja, cada dia vai aumentando mais. Cada dia a gente tem visto mais pessoas usando crack. Então você já sabe, só dessa primeira leitura você já sabe do que o texto vai tratar. Por isso que a introdução é tão importante, porque você já sabe que está falando dos tempos de agora, né? Você sabe que vai falar a respeito do Brasil e você sabe que vai falar do aumento do número de usuários de crack. Então você já tem os 3 elementos importantes da introdução, tá bom? Agora eu pergunto para vocês. Logo em seguida vai vir então a opinião do autor sobre o assunto. Qual é a opinião do autor sobre este caso do aumento do número de usuários? O que ele pensa a respeito? Ele pensa que a convivência com a família, os familiares, não é boa, né? Tem algum problema na família que atrapalha. É isso. Que leva ao aumento do usuário, né? As ruas. Falta de diálogo, atenção, carinho, educação, tudo. É diversas causas, mas a maior delas... Sim, podem falar. Ele fala que são diversas... A educação, né? Dentro do mas a maioria delas destaca que é a convivência no âmbito familiar e nos lares. Isso, ele até usa uma expressão importante, a falta de convivência com a família, né? Então, essa falta de convivência, porque a gente sabe que, principalmente hoje em dia, né? Cada um fica num cantinho, não é mesmo? Né? A gente sabe disso, essa é uma realidade. Cada um fica ali num cantinho, cada um com celular, cada um no seu mundinho, e, segundo o autor, essa falta de convivência, né? Com a família, e o que vocês falaram, vocês acrescentaram aí, o carinho, o afeto, o diálogo, essa falta de convivência, segundo o autor, então isso é importante a gente destacar. Quem está falando é o autor. Dele, né? Oi? É a opinião dele, né? Isso. Essa é a opinião dele sobre o assunto. De repente, se eu perguntasse para algum de vocês, né? Na opinião de um de vocês, não precisa responder, tá? Mas eu perguntaria, né? Na opinião de algum de vocês, qual seria a raiz do problema, né? Por que está aumentando o número de usuários? Talvez para alguns seria outro problema completamente diferente do que esse que ele está apontando. Mas como o texto é dele e a opinião é dele, então ele coloca aí, na opinião dele, o problema está na falta de convivência com a família, certo? E isso que está gerando. Então, aí é a tese. Essa é a tese dele. Vocês conseguiram enxergar com clareza como que o texto está bem escrito? Sim. Perfeitamente. Certo? Legal. Então, já vão pensando na introdução que vocês vão fazer do texto de vocês, tá bom? Porque depois vai ter a argumentação, que vai ser outra parte bem importante também. Tá bom? Então, olha, o segundo slide aqui, novamente, eu dei uma grifada nas partes essenciais do parágrafo, né? Então, olha lá. No novo milênio, então aí a gente tem o tempo, ok? O Brasil, certo? Que é o lugar. Depois o assunto, que está de azul aí. O aumento significativo no número de usuários de crack. Esse é o assunto do texto. E aí, em vermelho, está a tese, destacada a tese dele, que é o problema, a raiz do problema, a falta de convivência familiar nos lares brasileiros. Para ele, a raiz do problema é essa.
Aí eu pergunto para vocês, o que ele vai ter que fazer logo em seguida na argumentação? O que ele vai ter que fazer? Ele tem que Ele vai argumentar, ele vai provar. Vai em cima dessa fala que você colocou, que é a falta de convivência na família e tudo mais. Ou seja, isso mesmo, gente. Oi? Não, é isso mesmo, exatamente o que eu ia falar. Ele vai ter que provar essa tese dele, dando algum exemplo. Né? Exatamente, Marcelo. Ele vai ter que provar agora para nós que a raiz do problema de a gente ter esse aumento significativo de usuários de droga, de crack, no caso, é por causa de problemas familiares. É aí que está a raiz do problema. Então, ele vai ter que trazer no segundo parágrafo, que é o parágrafo da argumentação, ele vai ter que trazer exemplos, sei lá, pesquisas, sei lá, coisas que vão provar para nós que ele está correto. Para a gente poder olhar no final e dizer assim, realmente esse cara tem razão. Ele disse que o problema estava na família, na falta de convivência, que aí a galera não tem esse carinho, esse dia se isola, depois acaba tentando preencher um vazio com a droga. Então ele vai ter que provar isso para nós, tá? É isso mesmo, gente. Eu acho que vocês entenderam perfeitamente aí a construção da introdução, né? Então, ó, aí eu fiz de novo aí a análise, só para a gente finalizar essa parte, né? Então, aí, ó, como que a gente destrincha o texto? O parágrafo, no caso. O tempo, né? A época, no caso, é o novo milênio, 2001 para frente. O lugar é o Brasil, o assunto é o aumento de usuários de crack, e a tese, que, lembrem, é a opinião do autor, é a falta de convivência familiar. A raiz do problema para ele é essa aí. E aí ele finaliza, certo? Então, gente, ó, eu vou voltar aqui, deixa eu fechar o compartilhamento, eu voltei. E agora eu pergunto para vocês, vocês têm perguntas? Ficou alguma dúvida? Porque eu pedi aquela atividade para vocês fazerem no formulário, né? Que vocês produzam uma introdução. Então, agora a minha pergunta é, vocês têm dúvidas? Fiquem à vontade para perguntar. O professor, posso falar primeiro aí? Claro, assim, claro. Ficou bem esclarecido. Eu percebi, a gente vai fazer as atividades que eu entendi, cada atividade vai ser um parágrafo, é isso? Isso. Aí as outras atividades vai ser em cima desse mesmo assunto que a gente vai dar continuidade. Isso, as próximas atividades, então assim, essa dessa semana é produzir a introdução. Com que é o primeiro parágrafo. De morte, né? A próxima atividade da semana que vem vai ser produzir um parágrafo de argumentação, certo? Ou 2 parágrafos. Eu vou deixar livre para vocês. Digamos que você se empolgue aí com o tema, né? E, sei lá, encontre 2 argumentos fortes. Pô, vou colocar 2 parágrafos para argumentar, para provar. Tudo bem. De repente você se empolga e pode colocar 2 parágrafos. E na outra semana, a conclusão, né, que tem toda aquela estrutura, mas a gente vai estudar semana a semana a estrutura bonitinho, com calma. Nós já estudamos o texto inteiro, já expliquei inteirinho várias vezes para vocês, mas agora eu decidi fazer assim, pegar a semana, fazer a live para explicar, né, só aquela parte do texto, para vocês ficarem craques no bom sentido, não igual o texto, né? Ficarem assim, craques aí no assunto, tá bom? E fazer uma redação. No final, a gente vai juntar tudo e vai ficar uma redação bonita, bem organizada. Sabe o que é, o professor? Só um minutinho, só terminar. O que eu acho é assim, eu acho que a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Perfeitamente, eu entendi, perfeitamente. Você passou aí, foi perfeito. Mas quando a gente vai passar pro papel, pelo menos no meu caso, eu vejo sempre tem um bloqueio. Eu acho que, bom, é o que eu vou tentar fazer, é o que você falou. Pegar um rascunho, ir lá e para ver se fica legal e tirando alguma coisa ou incluindo alguma coisa a mais. Mas é que quando você vai passar para o papel, às vezes falta ideia, falta alguma coisa, falta algum, sei lá. Sempre falta alguma coisa. Essa é a maior dificuldade. Professor, me responde uma dúvida. Eu já fiz
Só respondendo aqui ao Marcelo, o Roberto, já passo para você. Um minutinho só para eu responder. O Marcelo, porque daí aproveita para todo mundo a resposta, né? Então, assim, a primeira coisa que tem que fazer realmente é o rascunho, tá? Você tem que pegar uma folha, dar uma pesquisada, né? Se você não tem um posicionamento claro ainda sobre aquele assunto, pesquisa, né? Estuda sobre o assunto, procura argumentos e depois, aí você vai fazendo um rascunhão mesmo da sua introdução. Faz a introdução, entendeu? Quantas vezes forem necessárias, deixa bonitinha, daí depois você manda para mim. Aí na outra semana você vai continuar a sua pesquisa para fazer a argumentação. Então, sempre, tem dificuldade de passar para o papel. Cara, é o que eu falei lá na aula presencial, não sei se você estava, mas falei várias vezes. A gente só aprende a fazer o negócio fazendo, né? Então, você só vai aprender a escrever escrevendo, assim como só se aprende a dirigir dirigindo, fazer bolo fazendo bolo, entendeu? É assim mesmo, tá bom? Vamos lá, Roberto, pode perguntar, cara. Só, minha pergunta é o seguinte, eu já fiz, inclusive eu fiz na madrugada. Queria saber se você vai ler todos de cada um e dar uma devolutiva, porque eu fiz um texto bem gigante, assim, acho que foi bem legal, mas eu queria ouvir de você, entendeu? Bom, nesse caso de texto gigante, já não sei, né? Não, é brincadeira, não, mas assim, pelo fato do assunto, é um assunto bem polêmico, entendeu? Por isso. Certo. Essa que você está falando é essa da atividade que eu pedi, né? Essa atividade essa última de fazer a introdução. Você fez só a introdução ou você já fez o texto inteiro? Não, eu fiz tudo. Tá, então faz o seguinte, Roberto. Manda para mim só a introdução, por enquanto. Então, não tem como eu mandar mais, porque, tipo... Não, Ele já mandou. Manda para mim só a introdução, pelo seguinte, porque daí eu consigo analisar com mais rapidez de todo mundo, tá? Depois, cara, você vai me mandando por partes, tá? Que eu consigo dar uma olhada. Claro, né? A gente sabe que o nosso tempo é muito corrido, a gente talvez não consiga, assim, fazer aquela análise minuciosa, porque é muito aluno, né? Então, assim, eu vou ler e vou analisar. Então, manda por partes para mim, tá bom? Porque daí eu consigo analisar com mais calma. No final, vai ter o texto todo. Só que você pode... Deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem como eu te mandar mais, porque aquele aplicativo, a partir do momento que você responde, entendeu? Aí ele fala aqui, ó, você já respondeu, então não tem como eu... Por isso que eu estou te fazendo a pergunta. Entendi. Manda essa parte no particular para o professor, não? Mas aí eu tenho um rascunho que eu tenho que fazer, entendeu? Porque não, fazer o seguinte, Roberto. Eu tenho uma ideia, que é... Só queria saber se você pode ler ele, só isso. Isso, você já mandou o texto, o que eu vou fazer? Eu vou ler a introdução, ok? Isso. E aí eu considero a sua introdução. Não tem problema, tá ótimo, tá perfeito. Eu vou me lembrar disso, sim. Tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Beleza, que isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Professor? Oi, Cláudia. Professor, não considera a minha introdução, não. Deixa eu fazer de novo. Eu enviei também. Já foi? Hoje foi o dia. Não gostou? Você não gostou da sua introdução? Não. Então eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhadinha. Não sei. Porque... justamente para a gente saber se a gente está indo bem, entendeu? Porque, tipo assim, eu já fiz... Não é mais não, professor. Isso. A ideia é, se tiver errado, é para mim aprender melhor, entendeu? Não, claro, exatamente. Do jeito que está lá, eu vou analisar, entendeu? Exato. E fica tranquilo. Eu vou dar uma olhada e aí a gente vai melhorando. Ó, fiquem tranquilos, porque o importante é você ter feito, mesmo que não ficou aquilo que você desejaria, né? Não tem problema, é o que o Roberto falou, a gente está aqui aprendendo, entendeu? Então eu vou ler, vou analisar, vou ver se está correto, se não está, e aí a gente vai melhorando. Até o final, né, a produção final, porque depois de tudo, aí eu vou pedir para vocês mandarem para mim um texto inteiro, tá? Então aí até lá vocês podem alterar as coisas, vocês podem melhorar o negócio, entendeu? Professor, tá, não tem problema, não precisa ser, por exemplo, essa que vocês fizeram, que vai ser a redação definitiva, entende? Então, a última versão da redação, ela pode ser alterada até lá, não tem problema, tá bom? A gente está aqui para treinar, para aprender, tá certo? Professor, quem mais que me perguntou aqui? Professor, a Rose. Oi, Rose, pode falar.
Boa noite, professor. Boa noite. Eu também fiz. Não, eu estou também na dúvida agora. Eu não sei se ficou muito legal também, não, porque eu fiz, mas assim, eu acho que, no meu caso, vou falar por mim, eu acho que para mim seria melhor eu fazer ela inteira do que picada. Não tem problema. Se você quer fazer, se você prefere fazer ela inteira, tudo bem, mas manda para mim só aquela parte que eu pedi. Eu mandei essa parte que o senhor pediu, mas Isso. eu acharia melhor, mas enfim. Não, assim, você quer produzir ela inteira para você, produz. É Tá. até bom, olha, inclusive eu até sugiro, quem quiser fazer melhor ainda, quem já quiser fazer a redação inteira, maravilha. Porque aí dá até mais tempo para você ir alterando aquilo que você achar que não está tão legal assim. Mas para atividade, eu gostaria que você mandasse realmente somente a introdução, só aquela parte, para eu poder analisar com calma, para a gente ver a coisa aos pouquinhos. Tá? Eu mandei, essa primeira parte eu mandei. Então tá ótimo, beleza. Tranquilo. Até então eu esperei o senhor dar alguma explicação, né? Se teria muitos parágrafos, como que seria? É por isso que eu não concluí, mas agora o concluído dela poderia ter feito diferente, achando, pelas explicações. Na verdade, essas explicações sobre o texto, eu já dei, acho que umas 3 aulas, foram 3 aulas seguidas a gente analisando o texto para vocês realmente poderem fazer. É que agora, como vocês têm a semana para fazer, então eu resolvi ajudar ainda mais, né? Então eu falar assim, eu vou ainda ajudar mais os alunos e pegar aqui uma introdução e destrinchar, entendeu? Então, por exemplo, semana que vem a gente vai ter uma próxima atividade que vai ser da argumentação. Então, se você quiser esperar até quarta-feira para fazer a sua argumentação depois da live, entendeu? Pode esperar, porque a gente o cronograma que a gente mas tem, a minha live é de quarta, né? Oi? Os assuntos não seriam diferentes? Porque, por exemplo, pelo que eu entendi aqui, que você pediu para fazer até domingo, até segunda, era introdução mais tese. Isso. Então, eu fiz introdução mais tese, certo? Isso. Perfeito, é isso mesmo. A pena de morte foi isso que eu entreguei. Isso, não, tá certo. Era isso mesmo, eu pedi só isso mesmo. Para essa semana eu só pedi isso. Aí, na semana que vem, eu vou pedir a argumentação. Entendeu? Então, essa semana aqui eu não fiz nada ainda. Basicamente, não vai ter mais nada. Só semana que vem agora? Eu só vou explicar. Porque, na verdade, o que acontece, cara? A gente só tem como ter... por isso que eu estava falando que é complicado. A gente está tentando se virar como dá, né? Na verdade, se nós tivéssemos com aulas presenciais, a gente já estaria entendeu? Várias aulas por semana explicando e a gente fazendo. Mas aqui não tem como. Então, eu tenho as aulas gravadas, que eu já tenho as aulas lá no canal do YouTube, que vocês têm acesso. Vocês podem ir vendo, tá tudo lá. Tudo que eu explico aqui, eu expliquei lá nos vídeos. Vocês podem assistir. É que aqui na live, a gente tem a possibilidade de conversar e tirar, né, as dúvidas de vocês. Mas está tudo muito explicado já nos vídeos. Vocês podem entrar lá no canal, tá tudo lá, tá bom? Então, isso pode ajudar. Então, igual o Roberto falou, vou ter que esperar até a semana que vem. Mas você pode ver nos vídeos lá que já tem as explicações, tudo direitinho. Eu tento explicar, assim, com bastante clareza para vocês. Tá bom? Oi. Ok. Professor. Pois não? Então, quer dizer que lá no aplicativo é a introdução do texto referente à pena de morte, né? Isso. Isso mesmo. É só essa primeira parte que é para mandar. Exatamente, isso mesmo. Só o primeiro parágrafo. Tá bom. Tá bom? Isso mesmo. Tá ok. Achei legal essa forma aí, professor. Eu tenho uma certa dificuldade também. Não, eu acho... Eu também, viu, Brendo? Eu acho que dessa maneira ela fica mais tranquila da gente fazer, né? Porque, assim, se o intuito é a gente aprender o negócio, então acho que não adianta, assim, jogar e falar, se vira aí e faz a redação. Então, assim, ou a gente aprende de verdade, ou a gente só aprende, né? Porque você acaba ficando muito nervoso, acaba não saindo nada, professor. Isso mesmo. Né? É isso mesmo, dá tempo de respirar, né? Sim. Oi, quem está chamando? Eu, Giovanni. Giovanni. Oi, Giovanni.
Giovanni, eu acho que, eu não sei se o meu som tá no máximo aqui. Fala um pouquinho mais alto, por favor, cara. Tá, porque eu tô sem fome. Fala aí. Professor, tipo assim, uma observação que eu faço. Eu gosto de ler muitos livros. Então, assim, tipo, eu aprendi muito com isso, porque eu via nos vídeos, eu conseguia perceber, mas porém eu não tinha essa compreensão de tudo isso. Então, assim, eu acho que, de certa forma, os livros, eles ajudam muito a gente nesse ponto também, né? Sim. E assim, uma dúvida, esqueci o que eu ia perguntar. Fugiu da mente. Certo, você estava falando que você gosta muito de ler, né? Mas você não enxergava o texto como uma coisa assim tão bem construída, é isso, né? Sim, sim. E tipo assim, agora eu conseguia interpretar o texto, né? Tipo assim, colocar cada coisa nos seus devidos lugares. E assim, eu ia perguntar outra coisa, referente à atividade, mas eu me esqueci agora. Mas assim, tipo, eu abri muito a minha mente nesses termos, entendeu? De aprender mais. Eu acho que o livro ajuda bastante também para a gente chegar a um ponto de uma dissertação, de tudo isso que o professor está explicando nesses últimos dias. Legal, cara, é isso mesmo, é isso mesmo. Se eu entendi bem, porque o som tá bem baixo aqui para mim, meu computador, não sei por que ele tem um som meio baixo também. Então, mas é isso mesmo, ler, né? Com certeza, quanto mais você lê, a gente falou bastante sobre isso nas nossas aulas, quanto mais você lê, cara, você vai aumentando as possibilidades de expressão, né? Você vai conseguir se comunicar muito melhor. Quem lê bastante se comunica muito melhor, certo? Porque vai expandindo, vai aumentando seu vocabulário, seu cérebro vai ficando mais rápido, entendeu? Isso ajuda muito. E é claro, a gente analisar o texto minuciosamente, nos detalhes, pô, cara, isso aí faz a gente dar passos assim muito largos, entendeu? Porque você deixa de ver o texto naquela correria. E, geralmente a gente, quando vai ler as coisas, lê tudo correndo, né? E acaba não entendendo nada. Aí você, é tipo aquele negócio, você lê o capítulo inteiro do livro, quando você termina o capítulo, você fala assim, o que eu li? Né? Você não sabe nem que você leu, certo? Verdade. Verdade, professor. Não é mesmo? Porque a gente mesmo. lê com pressa. Então, quando a gente lê com calma, fazendo a análise do texto, cara, isso enriquece demais, entendeu? Então, esse é o caminho mesmo, igual a Giovanni. comida, né? Tem que comer com calma, senão você não sente o gosto. Isso mesmo, Terezinha, exatamente. Você tem que saborear, né? Saborear, que você vai conseguindo ali perceber, distinguir os gostos, os sabores na sua boca, né? Percebendo a profundidade, né, do sabor, digamos assim. É a mesma coisa um texto, é isso mesmo, tem que saborear o texto. Mas alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa, sei lá, né? Abrir o coração. Professor, Cuidado. Professor, eu particularmente eu tenho muita dificuldade, mas eu gosto de ler. Mas, assim, eu estou entendendo tudo que o senhor está dizendo. Eu estou começando a entender aonde o senhor quer chegar, entendeu? Então, para mim, está ficando tudo muito claro. A forma do senhor explicar está abrindo a mente da gente que estava fechada. Não porque a gente não leia, a gente lê, né? Portanto que um pouco antes de começar as aulas eu estava lendo um livro, estou lendo um livro aqui. Mas eu vou chegar lá, eu chego lá. Lógico, claro, cara. É o velho ditado, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, Eu não fiz, na verdade, eu não fiz a atividade que o senhor falou ainda. Eu não tive tempo, porque eu fiquei preso no serviço e eu vim para casa hoje, entendeu? É hoje que eu vim para casa. Então, agora que eu estou começando a parar para ver o que eu tenho que fazer para mim poder fazer. Não sei se dá para enviar ainda para o senhor, mas... Dá até domingo à noite. Sei lá, dá. não sei, mas eu vou fazer. Até domingo à noite o formulário está aberto. Tá? Professor, então tá eu vou bom. fazer no Também último bom. dia, porque eu não entendo nada. Ok. Professor. Tá bom. Dá tempo ainda, Carmen. Dá tempo de entender. Pega os vídeos, pega as gravações e vai estudando. A Selma queria fazer uma pergunta, né? Fala, Selma. Essa atividade que a gente fez, que foi do dia 29, ela não foi liberada ainda não, né? Não, ainda não.
Eu ainda não liberei as atividades, tá, pessoal? Porque eu vou corrigir tudo de uma vez. Então, na verdade, essas atividades eu ainda não liberei. Quero lançar as notas com calma, tá? A gente tá um turbilhão, é muita coisa para a gente fazer. Realmente ainda não consegui liberar as atividades para vocês, tá bom? Mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Essa do texto aí eu vou tentar também. Eu vou me dedicar bastante porque eu acho que a gente chegou num momento muito, muito importante da nossa aula, que é a produção textual, que é uma coisa que a gente tem muita necessidade de aprender, né, de desenvolver. Então, eu quero me dedicar bastante agora a essas atividades que vocês estão entregando da dissertação argumentativa. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Façam aí, entreguem, tá bom? Oi, Rafael. Ô, professor. Quem está chamando aqui? Eu tô vendo. Eliana. Deve estar aí iPhone, né? Ô, iPhone. Quer dizer, oi, Eliana, tudo bem? Eu nunca consegui, desde o ano passado, que eu não consegui mudar. Sempre aparece iPhone. Eu não participei esses dias, professor, porque eu estava sem internet, mas eu vejo, né? Estou fazendo as atividades, mas agora eu já estou com internet. Tá? Agora eu vou poder participar. Ah, que maravilha. Quando atinge 100%, já era, né? Não tem cristão que abra um vídeo. Não, com certeza. Eu sei como difícil, é terrível. Com Oi, certeza. Rafael. Que bom, Eliana. Oi, quem está falando? É Cláudio, posso falar rapidinho? Ô, Cláudio, opa! Bem-vindo. Tudo bem, queridos alunos, como vão vocês? Bem. Tudo Bem, graças a Deus. Bem. Tudo bem? Que bom que vocês estão bem. Estou assistindo as aulas de vocês aqui. E alguém fez uma pergunta a respeito da correção das atividades, eu não tenho atividades, né? Eu vou deixar o Rafael falar para vocês melhor, né? Eu vou sair agora para ir para uma outra aula, mas vou deixar para que o Rafael explique melhor. Mas a gente não vai separar primeiro e segundo bimestre. Quer dizer, nós vamos separar sim, mas nós vamos fechar as notas de vocês e vocês vão ficar sabendo quem passou, não passou, foi promovido ou não, só no final do semestre, lá no final de junho, tá? Então, a gente vai sim dividir em 2 bimestres, porque a legislação obriga que nós façamos assim. Mas vocês vão desenvolvendo as atividades, a gente vai ver o que vocês fizeram, né? E lá no final é que a gente vai decidir isso aí, tá bom? O Rafael pode falar melhor para vocês. Eu acho interessante essa parte, porque o pessoal fica muito preocupado agora. Eu não vi minha nota, não. Vão trabalhando, a gente vai verificar aquele aluno que participou, aquele aluno que se fez presente, aquele aluno que das 5 atividades do professor, ele fez 2, mas a gente entende a dificuldade dele, ou ele fez uma, mas a gente vê a dificuldade dele, a questão financeira, os inúmeros problemas que vocês têm, apresentam, a gente vai levar tudo isso em consideração lá no final do semestre, porque todos os professores conhecem vocês um por um, e a gente conversa a respeito de vocês um por um, né? Então, a gente tem, assim, a capivara de cada um. Então, chega lá no final, a gente sabe quem é quem e quais os problemas que apresentaram, né? E se realmente apresentaram esses problemas. Tá bom, gente? Obrigada. Boa noite para vocês. Rafael, deixa eu dar... Obrigado, boa noite. Obrigado, Cláudio. Ô, Claudião, prazer, viu, tê-lo aqui com a gente, viu? Foi uma honra. Obrigado, Cláudio. Eu não estou acreditando, não. Eu não estou acreditando, não, que o Cláudio entrou aqui para ficar olhando nós. Recebemos uma visita ilustre essa noite. Eu não entrei para olhar vocês. Eu entrei, na verdade, para agradecer vocês estarem participando das lives. Essa é a verdade. Cláudio, é muito valoroso para a gente. Você já pergunta. É muito valoroso para a gente ver vocês participando. Vocês não sabem como a gente fica feliz. Tanto é que eu estou com uma lista de alunos que não estão participando, que eu pedi para os professores fazerem, que eu vou telefonar um a um para saber o que aconteceu, por que não está participando, o que aconteceu, sei lá. Porque a gente quer o aluno, independente de qualquer coisa, né, participando das aulas. Tá bom, gente? Ô, Breno, você ia fazer uma pergunta? É você? Ele fala agora.
Alguém queria perguntar para o Cláudio, pode perguntar que ele está ouvindo. Eu quero perguntar. É que nas outras aulas eu não estou conseguindo entrar, só consigo entrar pelo Zoom. Eu quero participar das aulas, mas eu não estou conseguindo, pelo outro aplicativo. Ah, entendi. É que alguns professores estão usando o Meet, né? Para fazer as lives, né? Desculpa, quem está falando? Quem falou é a? Eliene. Eliene, Eliene. Oi, Eliene, tem como você ir até a escola para a gente te ensinar a baixar o Meet, o Google É que o meu Meet? aparelho, o telefone, não dá para baixar. Por que não, Eliene? A minha irmã tentou, não consigo, ela não conseguiu. Eu só consigo, se for no dela, eu consigo participar da aula, mas não aparece meu nome, vai aparecer com o nome dela. Entendi. Só ela ver a quantidade que ela tem lá de aplicativos, de repente ela cancela alguns, ela consegue baixar. É verdade, Roberto. O meu não tem, se eu cancelar algum aplicativo, vou cancelar tudo que tem no telefone, não dá, eu já tentei várias vezes. Eliene, faz o seguinte, você consegue ir até o Santa Maria amanhã, por exemplo, umas 5 horas da tarde, 6, por aí, para a gente ver o que faz? Eu vou tentar amanhã, ver se eu vou. Porque aí eu fico te esperando, a gente faz download, que nem o Roberto falou, eu acho que ele tem razão, eu acho que ele tem razão. Tem muitos aplicativos que você não usa e está ocupando espaço no teu telefone celular, né? E você não consegue baixar o Google Meet, né? Por isso. Tá? Manda, por favor, para o Rafael uma mensagem se você vai realmente amanhã lá no Santa Maria, porque ele me avisa e eu vou para lá. Tá. Ou faz o seguinte, Eliane, eu vou falar com a Lilian, você procura a Lilian, né? Que ela vai estar lá. Eu vou falar com ela a seu respeito e ela vai te ajudar lá, tá bom? Tá bom. Cláudio? Tá bom, obrigada. Cláudio? Tudo bem? Aqui é o David. Há 57 anos, David. Ô, Cláudio, eu só queria fazer uma observação. É só um elogio. Professor de português, coisas que eu não sabia, olha, o cara é massa. É mesmo? Pensa num professor que caiu do céu. Eu vou te falar uma coisa. Ele já sabe disso, eu já falei isso para ele, mas vou falar uma coisa. Esse rapaz apareceu do nada na escola, junto com um rapaz que foi nosso aluno, estava estudando na Unib, ali do lado, e ele levou o Rafaelzinho lá para a escola, né? Eu olhei na cara do Rafael, olhei no olho dele, eu tenho um sexto sentido, vocês me desculpam falar. Aí é professor de português. Eu olhei assim e falei, rapaz, esse moleque deve trabalhar bem. E trabalha. Na primeira oportunidade, eu o chamei para trabalhar com a gente, né? E vocês têm toda a razão. Eu admiro o Ótimo trabalho. professor. Muito bem. Ele explica muito bem, a gente entende muito bem, sabe? Ele mastiga assim e dá só para a gente engolir. Que ótimo, verdade. Ótimo. Ele é muito bom. Eu também adorei. Eu vou falar uma coisa. O professor Rafael, não é porque ele está aí ouvindo, não, mas é verdade mesmo. Porque para português, assim, a dificuldade era grande. Mas da forma que ele explica, com a simplicidade, sabe? Colocando as coisas mais simples possível, para que a gente possa entender e executar uma avaliação ou alguma atividade, é fundamental, é fora de série. E não é porque o Rafael está aí, não, mas eu já cansei de falar para ele. Eu falei para ele já, o senhor explica de uma maneira que a gente consegue entender. E isso é muito bom. E sei lá, o Cláudio nem preciso falar desse homem mais, não, porque esse homem já me conhece há muito tempo. Falar dele tá puxando sardinha, ele vai se crescer muito, eu não quero. Não. Meu negócio, meu amigo. Meu Deus, mas o Cláudio também é gente boa, é um parceirão da gente aí na escola também. Tudo que eu precisei também até hoje, graças a Deus, eu não tenho o que falar e também não tenho que me queixar,
O Cláudio sempre esteve disposto ali a nos ajudar e até mesmo dar um conselho para a gente velho já, mas ele sempre estava ali dando um conselho para a gente, explicando, falando, puxando a orelha da gente. Do Cláudio. Puxando a orelha da gente quando necessário, falando mesmo, puxando a orelha mesmo, falando grosso com a gente, mas a gente ali sempre respeitando, abaixando a cabeça, sabendo que ele está certo. E é isso aí, vamos embora para frente, vamos terminar logo esses anos aí para a gente poder dar um passo maior aí para adiante. Vocês sabem que eu gosto demais de vocês. Eu não tenho assim, por que esconder disso ou por que daquilo. Eu gosto de todos nessa escola, todos, e o que eu puder fazer por todos, Dona Cecília também, os professores também, nós vamos fazer, né? A gente se mata, se estrebucha, eu brigo com o professor, que o professor fez isso, aquilo, brigo mesmo, porque eu gosto das coisas certas, justas, e o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou fazer. Mas tudo dentro da coisa certa, sabe? Tá? Da responsabilidade, né? Isso, exato. É isso, meninas. Ô, Cláudio, rapidinho, o Marcelo. Oi, Marcelo, manda. Tudo bem? Desculpa, mas é rápido. Tudo ótimo, graças a Deus. É rápido. Eu acho que essa questão das notas aí, eu vou falar por mim, mas eu acho que é todos. É que a gente sempre fica com uma preocupação, né? Para ver se está indo bem ou não. É por isso que a gente sempre quer saber antes. Mas eu entendi perfeitamente aí as coisas aí, como é que tem que ser feito, como é que tem que ser, né? Assim fica mais fácil também, né? Para todos nós, né? É assim, Marcelo, não se preocupa com isso não, tá? Isso não é a problemática da coisa. Vai participando das suas lives, vai fazendo as atividades. Se você não conseguir fazer todas, a gente vai saber entender. Como eu disse, a gente conhece aluno por aluno. Aquele que é safado, sem vergonha, a gente conhece. Aquele que mente, a gente sabe. A gente sabe tudo. Eu procuro fazer tudo. Eu só não faço, se não der mesmo. Mas, bom, eu particularmente, eu procuro fazer tudo. Acho que ontem eu não consegui assistir. Eu entrei muito tarde em uma live, que eu cheguei tarde, tive alguns problemas, mas hoje já entrei atrasado de novo, né? Não, fica tranquilo, Marcelo. Eu cheguei tarde aqui, mas fica tranquilo que os professores falam tudo para mim e eu sou o primeiro a defender vocês. Mas assim, eu defendo a verdade, entendeu? E defendo o caráter da pessoa ali que... Tá? É isso. Ainda bem que Beijo para todo mundo, muito bom ver vocês, muito bom falar com vocês e fiquem com Deus. Ô, Cláudio, obrigado, viu? Cláudio, obrigado. Ó, eu também quero agradecer o Cláudio, viu? O Cláudio sabe a gratidão que eu tenho por ele aí, né? A gente não, graças a Deus, a gente não precisa de puxar saquismo, muito pelo contrário, a gente tem gratidão, né? E eu queria agradecer também, Cláudio, você sabe aí a minha admiração por você e, cara, você é fera, meu, você... Também é um exemplo para todos nós aqui, viu? Obrigado, Rafael. Você sabe disso, cara, você sabe disso. E depois eu vou passar a conta, pedir para o pessoal passar a conta para depositar aí pelos elogios, né? Professor. Tchau, criança. Valeu, Claudião. Obrigado. Tchau, Cláudio. Obrigada, Cláudio. Tchau, Cláudio. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Bom, pessoal, então é isso. Olha, vou encerrar então a nossa live aqui. Vou encerrar a gravação, tá? Então, para aqueles que estão vendo a gravação, um abraço para vocês, né? Até a próxima aula.